Paz do Senhor, meus irmãos, desejo a você um ótimo dia. Se você chegou aqui, você está precisando dessa palavra. E essa palavra hoje Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo de Deus. E eu vim trazer a você essa palavra. Ela está em Isaías 53, no capítulo 4, 5 e 6, que vai dizer assim para nós. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi trapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, mas como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Louvado seja o Senhor por essa palavra. E, gente, aqui essa palavra, ela fala sobre enfermidades, né? Ela fala sobre pessoas que naquela época, aqui está falando de Jesus, né? Então naquela época os hebreus, eles tinham mania de, a pessoa estava sofrendo, a pessoa estava sendo oprimida, eles já falavam que era por causa dos pecados que aquela pessoa fez. Então acusavam Jesus de, ele deve ter feito muito pecado, ele é pecador, para estar sofrendo aquilo ali como se aquilo ali fosse, e era na época uma punição para os pecadores. Então assim, sabe, tudo que Jesus passou ali ele estava carregando os nossos pecados, ele não tinha nenhum pecado. Ele estava carregando os nossos pecados. Então essa palavra aqui quer dizer assim para o nosso tempo de hoje que às vezes estamos passando coisas difíceis. Essa prova que a gente não sai, essa prova que a gente tem muita coisa para pôr em pratos limpos. Mas o que são essas coisas? Não são os nossos pecados. Com o tempo a gente vai aprendendo isso. No começo a gente passa um deserto do nosso pecado. Depois, quando Deus coloca nós na prova, essa prova é pra gente curar. Nós temos nossas curas, aqui fala de curas. As nossas curas interiores, nosso estado emocional, as nossas enfermidades de todo tipo, enfermidade emocional, mental. Deus quer que a gente mude padrões, ciclos, que a gente saia de muitas coisas que nos prendem mentalmente, nos prendem emocionalmente. Tipo, coisas que às vezes tu faz para ser aceito, coisas que tu faz para ser aceito perante sua família, perante seus amigos, perante a igreja. Deus não quer que carregamos nada de fardo assim. Por isso que o fardo dele é leve. Ele quer nos tirar tudo isso, ele quer que sejamos livres. E muitas vezes a gente não entende que liberdade é essa que Deus quer nos dar, se nós estamos num cativeiro, presos, longe de todos, abandonado por todos. E é assim que funciona, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com nós assim. Ele nos livra de toda a cilada do inimigo. Ele nos afasta de pessoas que Ele quer que tenhamos domínio sobre as nossas emoções perante aquelas pessoas, que venhamos a saber dizer sim e dizer não,
sem que tenhamos que dizer sim e aquilo nos trazer um fardo pesado. Deus não quer que a gente seja descartável. Deus não quer que a gente seja, porque Deus nunca descartou, com todos os nossos quebras, nossos defeitos. Deus junta todos os caquinhos e faz um vaso novo daquele caco. Deus nunca descarta a gente. E Ele não quer que ninguém faça isso com nós. Ele não quer. Então, assim como Ele prova nós, Ele prova pessoas que estão na nossa volta. Ele vê tudo, gente. Ele vê tudo, toda a reação de cada pessoa. Deus prova a atitude de todos que vão ter com a gente. E aqui, ó, quando Deus, depois que Jesus carregou tudo isso aqui, ó, Ele teve vitória. Porque Ele padeceu sobre o nosso pecado, nossas iniquidades, nossas perversões, nossas iniquidades, nossa corrupção. E Ele venceu. Então, Ele quer que nós também venhamos vencer essa batalha que estamos passando. Então, nós carregamos a nossa cruz nesse vale, nesse deserto, nessa prova, que é para sermos aprovados por Deus e temos vitória, assim como Jesus teve. Jesus, depois Ele ressuscitou, veio em glória. E é isso que Ele quer para nós. Ele quer que nós tenhamos essa vitória depois, perante todos. Porque daí Ele não quer mais que a gente seja tudo isso. Que não tenhamos mais essa prisão emocional, esse fardo de querer agradar, de querer ser aceito, de querer carregar sobre nós armaduras que colocam em nós, assim como Davi, Saul quis colocar a armadura dele em Davi e não coube porque era grande. Assim tem pessoas que querem também colocar em nós essas armaduras. O que são essas armaduras? São coisas que você não quer, mas você faz para não desagradar. Entendeu? Às vezes é um emprego que te oferece e você aceita, mas você não era aquilo que você queria. Você não vai estar feliz ali. Você não vai conseguir se dar bem ali. Então por que você vai aceitar? Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que venhamos dizer, não, eu não vou querer isso. Isso eu tenho outra coisa em mente. Tu tomar tuas decisões, não outra pessoa tomar decisões por ti. Isso que Deus quer. Isso é o fardo leve que Ele nos oferece. Isso é a liberdade que Ele nos dá. Isso é a liberdade que Deus deu para aquele povo do Egito quando tirou eles de lá através de Moisés. A liberdade deles escolher, a liberdade deles ir para aquela terra que Deus estava prometendo para eles, livres. Lá eles iam poder ter tudo, eles iam poder plantar, eles iam poder ter a liberdade deles, sem ser escravizado, e para isso eles tinham que obedecer a Deus. E é o que acontece com nós agora. Nós temos que obedecer a Deus para a gente poder ter essa liberdade que Ele nos oferece. Então, isso vai ser a nossa vitória depois. É nós sermos donos das nossas decisões, ter a liberdade de escolha, saber o que é bom para nós, o que não é. Nunca deixar que outra pessoa tome decisões por nós. Então é isso que Deus quer fazer. E Ele falando aqui, ó, foi ultrapassado com nossas transgressões, moído pelas iniquidades, e pelas pisaduras, suas pisaduras fomos sarados. Então aqui Deus nos sarou de tudo isso, de corrupção, de transgressões, tudo. E agora aqui para você, Ele está falando aqui que você sinta-se curado, cura interior, cura exterior, da sua mente, do seu emocional. Ele está ali curando de tudo isso.
Você vai voltar uma nova pessoa depois. Você vai ser curada de tudo isso que lhe impede de seguir, que lhe tranca, que lhe segura com correntes. Deus, o que Ele quer para nós é a liberdade e um fardo leve. Porque o fardo dele é leve. É isso que Ele nos promete, gente. Amém? Então, vou deixar esse vídeo para você hoje, essa palavra, você medite bastante. Ela se encontra em Isaías, no capítulo 53, versículo 4, 5 e 6. É muito importante a gente ver essa passagem, né, que todos conhecem de Jesus, mas tem tantas coisas que a gente precisa entender, né, o que Jesus quer de nós. E aqui explica muitas coisas. Amém? Se essa palavra lhe ajudou, deixa um joinha aí, inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Amém?